Olha, eu estou aqui ao lado de uma rodovia que está logo ali à esquerda. Eu decidi posicionar a câmera voltada na direção do sol que está se pondo naquele lugar, com os carros passando ali à minha esquerda, e resolvi vir aqui com um único propósito de contemplar esse final de tarde junto com você. A cidade de Presidente Prudente não é um lugar conhecido por ter incríveis lugares para se conhecer no sentido turístico. Mas quando a gente tem um coração sensível, a gente não precisa de muita coisa para valorizar o lugar. Um pôr do sol como esse já é em si mesmo uma experiência espetacular. O fato de eu não precisar ficar me preocupando com quem poderia sorrateiramente roubar a câmera que está atrás de mim, nas minhas costas, é uma coisa a ser levada em consideração. Isso sim é uma vantagem de quem mora no interior. A segurança pública, ela funciona de uma maneira muito mais efetiva. Agora veja, eu gostaria que você e eu refletíssemos juntos sobre a importância de termos um coração simples. Ter um coração simples vai necessariamente nos fazer enxergar beleza onde a maioria passa sem enxergar coisa alguma. Quando eu olho para esse mato aqui, por exemplo, essa grama bem cortada, mas eu enxergo para além apenas de uma grama, mas de todos os componentes que fazem esse espaço ser cheio de vida. A natureza implícita em todo esse processo é extremamente fascinante. Veja, é só uma grama. Mas se a gente pensar bem, há uma complexidade de processos, de coisas acontecendo, há uma cadeia de coisas acontecendo na terra e no próprio mato, que mostra a beleza da vida. Eu estou ao lado de dois coqueiros. Caramba, isso é fantástico. Uma árvore que cresce tanto e que produz folhas apenas no topo. Abaixo aqui tudo peladinho. Olha como é um formato único, como é uma experiência incrível. Eu acho muito interessante quando a gente vê beleza. Olha como o sol está refletindo a grama, as folhas, e como que o sol, a luz do sol colore as nuvens, o céu. Todo mundo que está passando de carro aqui está presenciando a mesma coisa, mas eu também já fui um desses que, dirigindo o meu carro, simplesmente estava focado no ponto de chegada. E quando a gente está focado no ponto de chegada, a gente não enxerga o processo. A gente fica anestesiado, a gente fica meio que blindado de toda a beleza à nossa volta. Por isso que a gente precisa fazer esses movimentos de parar mesmo. Eu estou enxergando uma pombinha lá no alto do poste, e se eu ficar prestando atenção nos movimentos dela e refletindo sobre onde ela está inserida, como que funciona o instinto animal, como ela combina com o todo da criação, isso certamente vai me levar a reflexões que eu sou incapaz de ter quando eu estou correndo de um lado para o outro, pensando apenas no ponto de chegada.
Acabou de bater um vento fresco aqui que está balançando essas árvores aqui ao meu redor e fazendo um barulhinho de chocalho. Isso aqui também tem tanta beleza, parece um ruído, mas é um ruído do bem. Eu sempre digo, como é impressionante, né, que o barulho da natureza, que é repetitivo, poucas vezes ele nos perturba, a não ser que seja o barulho de um trovão próximo de nós, que ativa o nosso instinto de sobrevivência. Mas o som da água, apesar de ser constante, ou o som do vento batendo nas folhas, é um som tão relaxante, tão gostoso. Tem gente que inclusive coloca esse tipo de som no YouTube para poder dormir, porque ele relaxa. E veja, eu só consigo provar disso porque eu parei todos os meus compromissos para sentar na grama, para sentir um pouco da natureza junto de mim, para permitir que o meu cérebro se acomode, se assente, se adeque, receba esse colo universal da graça de Deus. Porque do contrário, não dá para perceber isso. Pelo contrário, a gente vai ficando cada vez mais dessensibilizados em relação a tudo isso. Na pressa, toda a qualidade vai embora. Na pressa, tudo que poderia ser bom se transforma num atropelo experiencial. Na pressa, o sexo fica mais pobre. Na pressa, as relações ficam diminuídas. Um conteúdo consumido às pressas dificilmente será memorizado. Uma oração feita às pressas possivelmente será uma oração ao vazio, que é ouvido por Deus porque Deus tem muita misericórdia da gente, mas todo o fator positivo, psicológico, os efeitos desta oração em nós perderá bastante a sua eficácia. Porque sim, a gente ora a Deus, mas também a gente ora para o nosso próprio bem, para a nossa própria saúde existencial. Por causa da pressa, a gente não vê os nossos filhos crescerem. Por causa da pressa, a gente sempre está fugindo da chuva e nunca se permite ser tocado por ela. Por causa da pressa, a gente lê só para alcançar as metas de leitura, mas a gente acaba não fazendo o mergulho existencial que o livro propõe. Por causa da pressa, a gente não vive a vida, a gente sobrevive. Por causa da pressa, a gente aumenta as tensões internas, a gente piora todos os mecanismos do corpo e da mente. Por causa da pressa, a ansiedade toma conta da gente. E a gente quer resultados rápidos, a gente quer remédios que são verdadeiras fórmulas mágicas. Por causa da pressa, a gente fica escravizado no feed
do Instagram, do TikTok, do YouTube, por causa da pressa, a gente entra num looping desesperado. E aí, quando a vida nos obriga a sossegar, daí o sossego vira desespero para nós. Porque a gente treinou o nosso cérebro para estar sempre ocupado com alguma coisa. A gente não sabe nem mais respirar com profundidade. A gente não sabe nem mais alinhar o nosso corpo por causa da pressa. Eu não quero mais viver assim, com tanta pressa. Uma das coisas que eu me propus ao criar o projeto Lugar Original é justamente isso. Só vale a pena se for natural. Só vale a pena se for essencial, visceral. Só vale a pena se produzir em mim calmaria, sanidade, integridade, lucidez. Até os conselhos mais lindos, quando eles são degustados com pressa, eles viram fórmulas mágicas. Tem gente que vai até para terapia com muita pressa. Pressa de começar, pressa de terminar. Pressa, 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 pressa. A gente quer tudo para ontem. A gente quer a comida rápida, a movimentação rápida. A gente está viciado em relacionamentos rápidos. A gente quer experiências rápidas, viagens em que tudo o que acontece é muito rápido. A gente sente muito pouco. A gente não dá nem tempo para o nosso coração sentir as emoções direito. A gente tem pressa até de viver. E aí é uma coisa que a gente precisa pensar bem sobre isso, né? Se a nossa vida é finita, se o tempo dos nossos anos são poucos, os que mais vivem sobre a Terra alcançam 90, 100 anos, será que a pressa também não é uma representação simbólica, mas muito real, da nossa pulsão de morte? Porque a pressa para levar uma pessoa ferida no médico é uma pressa a favor da vida, mas no geral, quando a gente quer viver depressa, será que isso não é uma expressão da nossa pulsão de morte, já que quanto mais a gente gastamos o nosso tempo à toa e desperdiçamos naquilo que não nos favorece, não cria saúde em nós, nós estamos aproximando-se da morte, nos aproximando da morte cada dia mais e com pressa. Será que isso não é expressão da nossa pulsão de morte? Será que isso não é uma espécie de autoflagelo, de autopunição? Acho que é algo para se pensar. Eu quero é viver. Eu quero viver a vida plena, prometida por Jesus nos Evangelhos. Eu tenho vida, e vida com abundância, isso que disse Jesus. É dessa vida abundante que eu quero viver. A morte, quando necessária, também terá o seu lugar em mim. A morte de certas ideias, a morte de certas agendas, a morte de certos discursos, a morte de certas crenças, a morte de certos ciclos. A morte tem o seu lugar.
mas eu não quero apressar a morte em nenhum aspecto, a não ser que ela seja restritamente necessária. E aí, veja, enquanto a gente fala sobre pressa, lentamente o sol vai se pondo no horizonte. Quando comecei esse vídeo ele estava forte. Agora ele já vai se escondendo pouco a pouco atrás das árvores. Ele vai seguindo o seu caminho lentamente, mas com consistência, disciplina, vivendo o seu ciclo até o fim. Um espetáculo público mais lindo do que qualquer filme é capaz de ser feito. É o espetáculo mais precioso do que qualquer obra artística, seja pintura, livros, séries. Está aqui à nossa disposição. Ninguém nos cobrou ingresso para esse espetáculo. No entanto, a audiência desse espetáculo, ela é pequena. Alguns. Espero que a partir de hoje você faça parte dessa audiência. Que haja uma reverência em nossos corações quando a gente estiver diante de um espetáculo como esse. Ou como da dança dos pássaros. Ou como as ondas de um mar. Ou como um céu estrelado. Ou como uma brincadeira de criança. Que isso comece a fazer parte das nossas vidas a partir de hoje. Amém.